e ir para a rua e debater com o império das trevas, falando tudo o contrário daquilo que você tem ouvido. Mas precisamos, no nosso máximo, falar, instruir, para que nós possamos estar preparados. Não estamos totalmente, não. É preparados para podermos batalhar as lutas que estão por aí. Então vocês já tiveram várias coisas aqui. E me instruíram para falar com vocês sobre família e finanças. Mas antes de falar de família e finanças, mando um abraço da pastora Jaqueline Sara. Ficou em casa, estava com meu sogro. Meu sogro está em casa, está numas debilitações, mas graças a Deus estamos aí, caminhando. Então ela ficou, o Júnior está na faculdade, o Dudu está lá no Rio de Janeiro. Nós estivemos uma convenção agora neste final de semana, que foi o Congresso Internacional. Estivemos lá também ministrando com os amados e declarando o CD também que nós montamos. Vencemos, está uma bênção. Eu ando no carro com ele no último, porque é guerra. E todas as músicas estão falando para nós de guerra. O Senhor nos posiciona e precisamos guerrear. A gente não pode largar a mão, não pode baixar a guarda, precisamos guerrear. O CD está maravilhoso. Se depois você sentir no coração de querer obter a gente conversa no final, tá? O CD Sonho Antigo também, eu trouxe alguns. Quem não obteve da primeira, quer obter, está aqui. Ok? Então, nós precisamos nos posicionar no Senhor. E o vencemos então guerreia. Só vence quem? Se você não guerrear, não vai vencer. Se você não guerrear, não vai estar pronto e preparado. Se você não guerrear, você não vai ser o felizardo. Aquele que vai estar ao lado do Senhor. Então a nossa caminhada é de guerra. Guerra. Mas eu quero trazer, em primeiro passo, uma informação. O que está lá em Gênesis 2:15? Gênesis capítulo 2. Versículo 15, 16 e 17. Deixa eu colocar na Bíblia. Acharam aí? Amém? 15, 16 e 17, Gênesis capítulo 2. Eis que o Senhor sempre fala no início, como será o final, e do final, como está de volta ao início. Em 15... E tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 7. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Declare comigo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Declare de novo. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Tá. Vamos aí para o capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Diga comigo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente
não morrereis. Quem disse isso? Opa, peraí. A serpente disse, certamente, certamente, mas peraí, no capítulo 2, Deus está falando algo diferente. Deus disse no capítulo 2, certamente, o Senhor disse, certamente, tá, então é o seguinte, este grupo aqui fala o que o Senhor diz. Este grupo fala o que a serpente disse. O Senhor disse, certamente morrerás. A serpente disse, certamente não morrerás. O Senhor disse, certamente morrerás. A serpente disse, certamente não morrerás. Essa é uma informação. Uma informação que nós precisamos ter para termos uma família abençoada. A palavra de Deus vai falar para nós um monte de coisas. Mas no mundo que nós vivemos, nós encontramos um monte de vozes. O Senhor disse, certamente morrerás. Mas a serpente disse, certamente não morrerás. No mundo nós vamos ter essas duas palavras. O que Deus disse e o que a serpente tenta colocar na nossa mente. Deus diz, certamente morrerás. Mas no mundo, na nossa caminhada, você vai batendo um papinho com esse, com aquele, e ouve, certamente não morrerás. Já passaram por isso? A palavra de Deus declarando X. Aí vem um espertinho da vida e diz, imagine, Deus é amor. Você acha que Deus vai fazer um negócio desse com a sua vida? Você acha que vai acontecer isso? Imagine, se posiciona, vai comer da fruta, preste atenção, deliciosa, olhe a cor, olhe o gosto, nossa, maravilha. Nós entramos em controvérsia. E hoje é o que mais nós encontramos. O Senhor falando conosco, é assim. Aí a serpente, o império das trevas, se levanta e diz, imagine, faz assim, boba. Age desse jeito. Imagine, você tem toda a razão de fazer desse jeito. Imagine, se ela não faz, então faz você. Está de boa, não tem problema nenhum. Fulano faz, Beltrano faz, por que você não pode fazer? Mas o Senhor disse, a serpente astuta disse, certamente não morrerás. Ah lá, ó, cuidado, não engasga não, preste bem atenção. O Senhor disse, certamente morrerás. Mas a serpente disse, certamente não morrerás. Não engasga. Não entra na dança da serpente. Porque realmente ela vai falar, não, boa, imagine. Você vai para a bênção, vai reinar com o Senhor para todo sempre e está de boa. Não é assim. Isso que eu estou trazendo é uma informação. Porque o que mais nós encontramos aí são pessoas falando de família e falando de um formato que, em vez de trazer a reconstrução, em vez de trazer a transformação, em vez de trazer mudança, em vez de trazer a bênção do Senhor, age de tal forma, trazendo a desgraça no meio da família. Tudo porque nós não sabemos ouvir a palavra. Mas o Senhor disse, mas a serpente astuta falou o quê? Preste bem atenção nessas duas vozes que vocês vão encontrar por aí. Isto é uma informação que eu quero que vocês entendam. Vocês vão sair nessas 7 semanas, 7 semanas ouvindo a palavra de Deus sobre família, filhos, bênção, marido, esposa, tudo o Senhor falando. Mas vai chegar lá fora e vai dizer, não precisa ser desse jeito. Imagine, não precisa ser tudo isso. Preste atenção naquilo que você vai ouvir lá. Quero uma explicação, porque é uma palavra
que tem trazido um peso no meio da família. Sabe que palavra é? Submissão. Alguém treme nessa palavra aí? As mulheres tremem? Submissão. Submissão parece uma coisa dolorosa, árdua, difícil. Mas nós não temos entendido. Submissão não é capacho. Submissão não é escravidão. Submissão não é a pessoa que tem que abaixar a cabeça e ouvir, ouvir, ouvir. Não é isto o que a palavra diz sobre submissão. Não é que o homem pode subir na cabeça da mulher e fazer o que bem entender, bater, arrebentar, e a mulher tem que abaixar a cabeça e fazer tudo. Não é isto. No grego, a palavra submissão envolve ceder voluntariamente, cooperar, aceitar responsabilidade, levar um fardo. Significa que nem maridos e nem esposas estão para subjugar um ou outro. Não é para ser o meu escravo, não é para ser o meu comandado, mas é para estar num caminho único. Então é ceder voluntariamente, cooperar, aceitar responsabilidades e levar um fardo. Mas o fardo também nós todos levamos. Mas precisamos entender, porque essa palavra não tem sido absorvida. Quando fala de submissão, tem mulher que dá sapateada. O que é isso? Imagine, eu vou ficar debaixo dele, mas nunca. Assim, não é isso, filha. Você está sapateando por quê? Está que nem cabrito? Não está entendendo? Submissão não é isso. Aceitar voluntariamente é que quando você olhou para ele e ele olhou para você, você disse, é o cara. E ele falou, é a cara. É eu, nela e ela em mim. Acabou. Eu aceitei. Mas quando você olhou, você não viu defeitos? Viu? Ah, não, mas eu relevo. Essa daí eu relevo essa, de boa, não tem problema nenhum. Você viu defeitos. Assim como as mulheres viram os defeitos nos homens, os homens também viram os defeitos nas mulheres. Mas há algo superior que chamou a atenção e falou assim, é ela, é ele. Eu não quero o outro. Os outros já não existem mais para mim. É ele, é ela, acabou. Mas tem defeito, não estou nem aí para os defeitos. Eu estou vendo as qualidades. Eu estou vendo o melhor que há nele. Então, ao aceitar voluntariamente, ninguém forçou você. Ninguém forçou você, Ju, a aceitar o André. Agora é bênção, fia. Agora não adianta sapatear. Não! Agora é aceitar, porque você aceitou voluntariamente ele. E teve defeitos. E tem defeitos ainda. Eu tenho. E eu fico olhando, às vezes, os meus defeitos, falando, meu Deus, preciso mudar isso. É difícil. Você sabe quais são os seus defeitos. Mas você aceitou voluntariamente estar com esta pessoa que está do teu lado. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender essa palavra quando fala submissão. Porque já primeiro passo, escravidão. Se você não entende a palavra submissão, você não vai ter um casamento abençoado. E nós vamos encontrar o que nós temos encontrado aí na rua. Um monte de gente largando. Um monte de gente deixando. Por quê? Porque não aceitou e não entendeu a palavra submissão. Aceitar voluntariamente é cooperar. Há algo de Deus para os maridos. Deus chamou eles, e a gente vai ver ali que é o Senhor falando. É como cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, há um propósito, há uma missão para o homem. Ah, mas a mulher também não tem? Tem também. Mas juntos, você cooperando para que o propósito se cumpra na vida dele, vai se cumprir na tua. É uma coisa chamando para outra. Não adianta eu ficar falando, eu tenho que pensar na minha vida, no meu dia a dia, no meu ego, no que eu gasto. Assim, não, a palavra submissão está falando em cooperação.
é cooperar para que o marido esteja bem, seja bem sucedido, porque ele sendo bem sucedido, automaticamente vai gerar bênçãos para a sua vida, uma coisa gera para outra. Mas eu preciso entender submissão. Essa palavra tem que ser light, tem que ser gostosa de se falar. Quando alguém falar para você, submissão, fala assim, que bênção, Deus é bom demais. Deus nos entende e nos chama para um lugar diferenciado através dessa palavra. Os outros vão falar assim, você não está entendendo? Eu estou falando submissão, exato. Eu sei o que significa submissão. Aceitar voluntariamente, cooperar. É isso que eu faço. Porque eu quero que o meu marido esteja bem, e ele estando bem, eu vou estar bem. Ele estando bem, fazendo com que o propósito se cumpra, o propósito de Deus em mim também vai se cumprir. É uma coisa chamando para outra. Não há peso nesta palavra. E entenda que não estamos falando de escravidão, não estamos falando de um pisotear o outro, mas é andar juntos. Maridos e esposas, não é para subjugar o outro, mas é caminhar junto. Amém? Primeira explicação. Segunda explicação, vamos lá em Provérbios 14:1. Eita! Eita! Ah, os homens aí. Quem abriu, achou, lê para mim. Pode o quê? Pode repetir? Provérbios 14:1. Pode. Opa! Provérbios 14:1. Eu sempre tive... Abriram aí? Conseguiram achar? Achou? Achou, João? Achou? Outra pessoa lê de novo para mim. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias... Entendeu, hein? De boa? Você entendeu, né? A sábia edifica, a tola... Mas o Senhor disse... Não, o Senhor disse... A serpente disse... Mas o Senhor está falando então que... A mulher sábia... E as tolas destroem. Quem está falando isso aqui? Quem está falando? Quem está falando aqui? Então Deus está falando isto para mim e para você. Eu sempre tive em mente que a mulher é uma caçadora. Assim como no reino animal, quem é a caçadora não é o leão, é a leoa. Só degusta. Só vira uma bolinha. O leão é um safado. Só fica curtindo. Deixa a leoa lá. Ela sabe correr. Ela tem uma visão diferenciada. Deixa a gente só come, tá tudo bem. Mas a mulher é caçadora. E eu vejo como a mulher é caçadora, até no início. Aí você dá uma olhadinha, vê como é que você conseguiu a varoa que está do teu lado. Se foi fácil. Se foi fácil, preste bem atenção. Lembra do momento, lembra? Cara, foi fácil. Mas foi fácil por quê mesmo? O que eu estava fazendo? Ela que chegou perto, eu que cheguei perto? Ela me aceitou ou eu que aceitei ela? Pensa, puxa pela memória, dá uma entendida. Quem ganhou nessa história? Eu ganhei. Porque eu sou charmoso, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Eu tinha uma lábia excelente. Mas por que minha lábia não deu certo com as outras e deu com ela? Por que o meu charme não deu certo com as outras e deu com ela? A caçadora é ela. É ela que dá liberalidade para você chegar. Quando você pensou que chegou, aquela conversinha boba e, poxa, ela caiu.
Caiu nada, rapaz. Ela já tinha observado você a 2 quilômetros antes. Ela estava na festa, mas você estava tão tolo batendo papo com os amigos, ela estava de olho em você há 2 horas. E você nem prestou atenção. E ela estava de olho lá. Ela já estava passeando no salão, prestando atenção. Falei assim, aquele lá, esse é meu. Deixa ele chegar mais perto, mais próximo. E quando chega, qualquer coisa que você fala, ela aceita. Ah, não é porque você é bom de lábia, não. É porque ela é a caçadora. Ela ficou de observa a todo momento. Então, quando nós olhamos isso daqui, é entender. Assim como a mulher é a caçadora, assim como a mulher pode arribar o relacionamento, ela pode destruir de uma hora para outra. Pode destruir de uma hora para outra. Os que estão jovens, que estão querendo chegar lá, já devem estar entendendo alguns momentos. Aqueles momentos que eu estou na festa, eu estou de boa, eu estou ganhando todas. Na realidade, está ganhando porcaria nenhuma. Se não é ela, dá uma liberdade para você, você vai ficar a festa toda a chupar o dedo, porque não vai acontecer nada. A mulher pode manter o lar lá em cima, ou pode destruir. A mulher tem um poder de construir e de derrubar. Isso quer dizer que o equilíbrio do relacionamento estão com elas. Tem machista aqui? Não, né? Imagina. Não tem... Não, que boa. Mas sendo assim, é a mulher que tem a última palavra dada por Deus. O homem é o cabeça. Sim, Deus fala através do homem. Mas outro detalhinho. O homem recebe e passa para a mulher. Cadê os homens? Conta aqui quantas mulheres tem neste salão. Quantas casadas? Cadê os maridos? A responsabilidade era de quem? Dos maridos. A responsabilidade de receber de Deus é sua. Não é dela, é sua. Se você não está recebendo de Deus, a falha não é dela, é tua. Dobra o joelho, procura, busca. Senhor, fala comigo. Porque eu quero receber do Senhor e quero passar isso para minha esposa. Então, se as coisas não estão funcionando, não vai gritar com a mulher, não. Fala você com Deus. Porque a responsabilidade de receber de Deus é do homem, é o cabeça. Mas é a responsabilidade dele de passar a instrução para a esposa. Hoje é o contrário, as mulheres estão aqui. E elas que têm que passar para o marido. Deus falou para nós sobre isso, isso e isso. Deus falou tremendamente sobre isso, isso e isso. A esposa está passando para o marido. Contrário, o cabeça é o marido. O marido tem que receber de Deus e passar a instrução para a esposa. Se isso acontece, a mulher, muito mais edificada, vai elevar o relacionamento. Vocês estão entendendo isso? Há uma responsabilidade de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Os maridos, os homens, os jovens, entendam para que amanhã vocês não venham sofrer situações que não precisaria, né? Se eu tivesse entendido desde o princípio que Deus está me chamando para ser cabeça. Ser cabeça. E para ser cabeça eu preciso estar antenado para ouvir de Deus, para a instrução ser passada para minha esposa. Então quem passa isso é o cabeça. Aí as coisas funcionam. Consegue entender isso? Eu vejo muito homens querendo trazer mudança dentro do relacionamento, mas não quer buscar o Senhor. Então se nós, homens, que estamos aqui, sentados, buscando ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir, entender, receber e passar esses ensinamentos para vossas esposas. Deus tem falado isso. Deus tem falado no meu coração isso. Deus tem me formado nessa área. Deus tem me chamado para esta situação. Passe o que você está recebendo para a tua esposa. Para que ela entenda e ela seja a escrava? Não, a cooperadora. Consegue entender que é Deus falando para nós tão claramente. As coisas não acontecem é porque nós não temos
entendido uma palavra tão simples. A transformação vem pela obediência. É saber ouvir e passar. O Senhor foi tão claro. Você é o cabeça. Você é responsável para receber de Deus e passar as instruções para a esposa. Ela, entendendo isso, antenada, ela vai cooperar para que o propósito se cumpra. Cumprindo em você, automaticamente vai se cumprir nela. E é bênção. E as bênçãos de Deus vão começar a acontecer. Fácil. Fácil. Explicação número 3. Vamos lá para Provérbios. Bom, né? Provérbios é uma bênção. Capítulo 31, versículo 10 a 31. Pode ler, quem abriu aí pode ler. 10 a 31. Pensou que fosse fácil, né? Do verso 10 ao 31. Capítulo 31, do verso 10 ao 31. Eita! Levanta-se seus filhos e chamam bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas mãos. Eita, glória a Deus! Dá para parar aqui de boa, né? Só de entender. Isso daí tem que ser cabeceira para os homens. Cabeceira para os homens. Provérbios 31, 10 a 31, para os homens. Para entender a importância da mulher no relacionamento, na família. É coisa grande. Mas você sabe que nós temos uns defeitos hoje, né? Tem gente que não quer acordar e fazer café. Tem gente que não quer fazer um pãozinho. Ai, como é bom um pãozinho fresquinho, né? Quando a mulher vai para a cozinha e faz aquele pãozinho, o cheiro tá... cafezinho da hora, cafezinho da hora. Tem gente que não quer saber mais disso. Nós temos hoje um grande problema.
Qual das meninas aqui, qual das meninas sabe fazer um frango assado? Qual das meninas sabe fazer uma lasanha? Que não é casada. Não, que não é casada. Qual das meninas sabe fazer uma lasanha? Sabe? Sabe fazer lasanha. Que maravilha. Isso é bom. Quem casar vai estar feliz, hein? Essa é de boa. Qual dos meninos sabe fazer um ovo frito? Fácil? Lasanha também? Macarronada, maionese. Nós temos um problema hoje. Que a mídia vai nos colocando, a mídia, o império das trevas, vai nos colocando que não precisa nada disso. Você não precisa aprender nada. Viu, meninas? Vocês não precisam aprender nada. Não precisa saber fazer arroz, feijão. Aí eu detesto cozinha. Vou comer todos os dias lá naquele restaurante em frente de casa. Você e o marido. A gente vai falar sobre valores aqui, gastos. Quero ver se você vai conseguir fazer isso. Você entendeu? Todos os dias. Café da manhã, almoço e janta. Você vai lá no restaurante. Todos os dias. Não vai fazer nada em casa. Quero só ver se vai conseguir. O império das trevas tem colocado que não precisa aprender nada. Você vai comprar tudo prontinho ali. Mentira. O Senhor diz que a mulher virtuosa é tudo isso daqui. Qual das meninas sabe costurar? Ninguém levanta a mão, hein? As mulheres em geral, quem sabe costurar? Os que têm essa, glória a Deus, aleluia! Essas é das boas. Fala da mulher virtuosa, aquela que no frio não vai ter nada de agasalho rasgado, descosturado, vai estar tudo bonitinho, pronto. É ela que vai fazer. Tudo bem, nós não precisamos entrar nesses detalhes, mas como é bom quando você põe a mão no bolso. Lembra daquele furinho que estava na calça? Aí você põe a mão no bolso e já não tem mais aquele furinho. Oh, delícia. Ela costurou o bolsinho. Coisa simples, cara. É o bolsinho furado que você coloca a chave faz assim, clique, clique. Oh, Deus, é o bolsinho furado. Oh, bênção, bênção. Preciso costurar aquele bolsinho. Cara, coisa simples. A mulher sabendo fazer isso é um agrado enorme para o marido. E ao mesmo tempo vai gerar mais ganho para a família, porque não vai ter que passar para a costureira X, Y, Z, que vai gastar 30, 40, 50 reais para costurar um furinho. Eu não vou parar aqui na mulher virtuosa, mas são detalhes. Você leu que ela compra o quê? Um campo. Ela é negociante. Com o dinheiro dela, ela compra um campo. A mulher não é algo parado, estacionado, mas é alguém dentro de casa em ação. Mas essa ação só vai acontecer se o marido entender o propósito de Deus. Espera aí, ela é a minha cooperadora. Enquanto eu estou lá na plantação, ela está cá, mexendo com tudo. E Deus é tão sábio. O homem é focado numa única coisa. Quem aqui é focado em mais de uma única coisa? Você sai de casa fazendo o quê? Hoje eu vou pilotar. Hoje eu vou cortar cabelo. Um foco. A mulher já acorda falando assim, tenho café da manhã para o meu marido, eu tenho café da manhã e preparar o lanche para as crianças, já tenho que levá-los para a escola. Quando você menos espera, já trabalhou um pouco, já tem que preparar o almoço. O marido está focado. Eu estou trabalhando. Lá na plantação. Estou lá, trabalhando. A mulher já está pensando no almoço do marido, já tem que buscar as crianças daqui a pouco, tem que voltar, tem a casa toda para ser arrumada. Nossa, tem aquele negócio ali, negócio acolá, lavar roupa, não sei o quê. Ainda tem um detalhe, hoje é dia D, eu tenho que ficar cheirosa, maravilhosa para ele, porque ele vai chegar e vai querer alguma coisa.
eu tenho que estar 100%, tenho que tomar umas vitaminas, ficar de boa, porque hoje é dia. O homem está focado. Trabalho. A mulher é muito. Deus fez a mulher nessas bênçãos todas, com todas essas visões, com todas essas divisões. Mas essas divisões não é também para querer falar assim, eu sei tudo, eu faço o meu dinheiro, não preciso do marido. Vou dar um chute nele. Vira e mexe, eu encontro uma. Não, dê um chute nele. Ele não serve. Não faz mais nada. Não faz o quê? O que ele não faz? Se ele está trabalhando, então ele é focado. Você precisa entender, mulher, que o homem é focado numa coisa. Mas Deus lhe deu condições para você direcionar em várias áreas. Isso é normal. Poderemos entrar numa hora dessa sobre esse assunto. Senão a gente vai ficar aqui, a coisa vai complicar e eu não vou conseguir chegar lá. Mas é tanta coisa que nós podemos entender do homem e da mulher e fazer com que tudo isso reverta em bênção dentro da família. Então entenda, explicação número 1, que eu disse, o que é submissão. Explicação número 2, toda mulher sábia edifica a casa, mas a tola. Explicação número 3, a mulher virtuosa. Tem coisas tremendas se a mulher souber usar e entender. Tudo isso daqui foi palavra de... É Deus falando sobre vocês. É Deus falando que se vocês tomarem o posicionamento de saber cooperar com o marido, as coisas fluem. As bênçãos vêm. Abre em Efésios 5, 21, 33. Efésios 5, 21, 33. Amém? Efésios, capítulo 5, versículo de 21 a 33. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. A palavra-chave aqui, que nós falamos primeiro a mulher. Sujeitai, seja submissa. Mas logo, o Senhor dá um tapa na cara de uma pessoa que era só isso, né? Pá! Ame as vossas esposas. Por isso, precisamos entender submissão. Você entendeu? Como alguém que ama vai querer pisotear
Se você ama a tua esposa, como você vai querer torná-la escrava? Se você ama a pessoa que está do teu lado, como você vai querer feri-la? Não tem como. Se você a ama, automaticamente a submissão vai acontecer por causa do teu amor. Então a palavra de Deus para nós homens: ame as vossas mulheres. Ame-as, de fato, como Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo para conosco, que somos tolos, burros, nós fazemos tanta besteira, tanta sujeira, tanto pensamento obscuro, e mesmo assim ele olha e fala assim: eu te amo, eu continuo te amando. E eu quero que você esteja do jeito certo, santa, imaculada. Assim tem que ser o homem para a esposa. Olhar para ela e amá-la. Amá-la de tal forma que ela vai querer reverter este amor em ações. É por isso que ela vai ser a mulher que vai trabalhar na casa, que vai gerar e ajudar a gerar recursos. Porque há o amor. Ela vai submeter por causa do amor do homem para com ela. Não existe outro. Por que está quebrado as finanças dentro de casa? Porque um pensa assim, o outro pensa assado. Nós temos um problema hoje. As mulheres estão indo para os trabalhos com um propósito. Eu trabalho na área de vendas. Tem hora que eu quero não ouvir. Ontem mesmo eu ouvi uns negócios que depois que eu olhei para ela, ela ficou rubra, vermelha, ia ficar roxa. Eu nem ouviu. Não era para ter ouvido. Pensei que não tinha homem no salão. Tinha homem, né? Eu estou aqui te ouvindo. Ah, entendi. O que as mulheres hoje estão caminhando é trabalhando para ter o seu. E as mulheres no salão, eu tenho ouvido, tem falado rispidamente sobre o marido. Porque ele não fez o que eu queria, não entendeu, não correu. O homem é focado. Focado. Ajude ele. Ajude ele. O homem é focado. Eu falo com a minha, eu falo assim: você falou isso quando? Ontem? Eu nem sei o que eu comi ontem. Eu estava olhando para você? Não. Você falou enquanto eu estava passando? Meu foco era outro. Eu só passei e falei assim, foi embora. Me para, põe para sentar, fala assim: desliga, olha para mim, eu quero falar isto para você. É isso, você está me entendendo? Tô. Agora eu estou te ouvindo. Tá. O que você quer falar? Olha, aconteceu isso. Aham. Tá me ouvindo? Tô te entendendo. Você falou que aconteceu isso. Legal. Aham. Tá bom. O que você quer que eu faça agora? Eu quero que você me ajude a resolver este problema. Como? O que você quer? Eu acho que a gente tem que fazer isso. Ah, então tá bom. Então chegamos no denominador comum? Chegamos. Agora eu entendi o que você está precisando. Então, vamos agir junto? Vamos agir junto. Não tenta de outra forma. Porque senão, não, automaticamente o que eu ia fazer já foi para embora. Já foi para o beleléu. Agora eu tenho que esperar mais 1 ou 2 dias para fazer. Eu tinha que fazer um negócio. Mas agora eu fui resolver o problema da minha esposa. Você entendeu? Agora o negócio voltará na minha mente daqui a 2 dias. 2 dias depois vai aparecer. Mas é assim. Entenda que o homem é focado. Não adianta ficar jogando um monte de coisa. Joga um monte de coisa. Às vezes eu chego em casa cheio de coisa. Aí quando eu vejo que tá assim, já está na porta me esperando. Esquece o que você ia fazer. Oi. Tudo bem. O que foi? O que aconteceu? Aí abre. Foca nela. Isso. Esquece o que você ia fazer. Você tinha um negócio para chegar em casa e fazer. Você ia fazer, não faz não. Ouve. No máximo você vai pro quarto, ela também vai. Dá um tempinho. Deixa eu ir no banheiro. Já volto. Você vai no banheiro, volta, ela está na porta já. Fica nela. É a única forma para nós crescermos. Parece coisa, mas é. Porque o homem, ele é focado. Ele pensa no negócio e fala assim: eu vou fazer.
As coisas que estão do lado não está nem aí, ele está focado para uma coisa. Mas a mulher, Deus deu a condição dela gerar N direções. Ela está falando ao mesmo tempo de uma coisa aqui, daqui a pouco ela para e já está mexendo lá na cozinha, e está de boa. Ela derrama em você e vai. Aí você que fica, e agora o que eu faço? Você entendeu? O faço, agora ela falou. Ela sentiu, falou, agora vai resolver. Você entendeu? Mas nós precisamos entender esses detalhes, porque ela precisa disso. E nós precisamos ouvir para poder se posicionar. Quando nós andamos dentro dessa concordância, flui. Abençoa, Deus abençoa. As coisas acontecem. Porque quando você vier falar sobre valores, finanças para ela, ela vai te ouvir. Bem, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que encurtar as coisas agora. Porque está acirrado, os valores não deram, tal. Ela vai entender, porque você entendeu ela em toda essa caminhada. São coisas práticas. Por isso que ela vai ficar pronta para cooperar, se eu estiver pronto para ouvir. Saiba ouvir. Porque a mulher fala 5 a 7 mil palavras por dia. O homem fala de 2 a 3 mil. A mulher... Agora, se ela não falou tudo isso que ela tinha direito no trabalho, nas atividades durante o dia, senta. Aí seria a pergunta assim, bem, quantas palavras você falou hoje? Eu só falei 2.000. Tá bom, eu tenho no mínimo aí umas 5.000 palavras para ouvir. Fala que eu estou te ouvindo. E isto vai gerar uma transformação na vida da família. E isto é a importância de você entender e de você ouvir. Porque o que está aí fora, as pessoas não querem. Elas querem falar mal do marido, mas não entendem como acontece na nossa cabeça. Na nossa cabeça de homem. É assim. E se eu entendo o que passa na cabeça do homem, eu não vou me posicionar em fazer. Porque na conversa que ela estava falando, e ela estava falando também de construção. Aí eu não aguento, eu vejo e eu quero fazer. Eu vejo e já me posiciono. Aí ela falou 2 coisinhas. Quebrou a cara. Em 2 vezes. Uma porque os caras botaram o dinheiro no bolso e não fizeram o que tinha programado. Porque não era responsabilidade dela, é responsabilidade dele. Nós sabemos muito bem que o homem, quando a mulher vem com aquela ânsia de querer comprar, arrumar, fala assim, essa daí eu vou pegar, vou arrebentar a boca do balão, vou ganhar a minha porcentagem hoje. Porque vai pegar, porque a mulher é muito assim, toma lá da cá, vamos fazer, quanto que custa, fica em tanto. Mesmo que ela olhe e fale assim, não, mais barato. Mas o posicionamento da mulher e do homem é diferenciado. Nós precisamos ver quem é quem nessa história e dar o valor devido. Responsabilidade do marido, então vai lá e faz. A minha é outra. Eu vi que precisa, mas é você que vai ter que finalizar. Então vai lá e finaliza. E aí nós vamos encontrando respaldo. E não ficar falando mal do marido. Mulheres, por favor. Quando eu ouço, eu falo assim, será que a minha também fala? Cara, porque fala com tanta facilidade... Assim, será que a minha, quando entra no salão, quando vai em algum lugar, será que... Sabe, dá aquela dúvida? Será que vai falar de mim? Porque a gente vê as mulheres falando tanto e tão mal. Porque não vê uma coisa assim, meu marido é excelente, meu marido está comigo. E quando eu falo que faço, elas acham ruim. Assim, eu lavo roupa, eu passo a minha roupa. Eu faço comida. Faz. Eu faço. Eu estou falando para você que eu faço. Eu arrumo a casa, lavo louça. Para mim é normal, não quebra a mão, não me faz diferente. Eu vejo que é uma necessidade. Eu sempre, desde que me conheço, eu cuidava dos filhos das minhas irmãs. Então cuidar de criança foi para mim um blá blá blá. Foi fácil. E quando eu falava que cuidava dos meus filhos, que eu trocava de roupa, eu trocava as roupas deles, e fralda, imagine, eu faço. Porque é normal, é uma coisa normal. E tem que ser uma coisa normal na nossa cabeça, para a gente ver as bênçãos de Deus acontecendo. É uma coisa normal. Auxiliar dentro de casa é uma coisa normal. Então nós precisamos ouvir o contrário. Nós precisamos ouvir as mulheres falando bem dos maridos.
falando bem porque eles têm cuidado, porque eles têm amado de tal forma que tem trazido a transformação dentro do lar. Nós precisamos chegar nesse nível. Porque o nível não é falar mal, mas é falar bem. Falar daquilo que é de melhor. O meu marido é abençoado. E se você não tem falado até hoje, eu te chamo a um propósito. Porque o inimigo, esse que fala mal, quem que é? Quem fala mal? Sim, inimigo, diabo, Satanás, império das trevas, a serpente. É isso que ela nos chama. Nos chama para falar mal dos vossos maridos. Então são dois lados. Esposas, comecem a se posicionar e fale das qualidades dos vossos maridos. Maridos, fale mais o quanto vocês amam as vossas esposas. Comece a falar o outro lado da moeda. Porque isso traz uma transformação dentro da família, dentro do propósito que Deus quer para as nossas vidas. Eu iria falar mais um, mas eu quero só que você então deixe aí. Colossenses 3, 18, 19 e Tito 2, 3 a 8. Deixa anotado, depois você leia. Ok? Se não, Tito, capítulo 2, versículo de 3 a 8. E Colossenses, capítulo 3, versículo 18 e 19. Deixe esses números aí, depois vocês podem ler em casa. Que também está falando sobre sujeitai. Sede submissos. Ok? Diante de tudo isso, é prático nós, na caminhada, colocarmos o propósito de Deus, entendermos quem nós somos, onde nós estamos, e começarmos a gerar os recursos necessários para que a casa seja abastecida, seja cuidada. Mas vamos dar aqui algumas orientações para que nós possamos crescer na área financeira. Aos jovens, aos não casados, entenda, a palavra-chave é obediência. Obediência à palavra de Deus. Se soubermos ser obediente, tudo acontece. Primeiro, o equilíbrio financeiro de uma família depende mais de como se gasta o que se ganha do que o quanto se ganha. Por isso que nós encontramos pessoas que ganham um salário mínimo e conseguem sobreviver dentro dessa nossa caminhada. E nós olhamos e falamos assim, como é possível alguém sobreviver com um salário mínimo? Porque o objetivo não é como se gasta o que se ganha, mas o quanto se ganha. Eu ganho X. E dentro desse X, eu vou direcionar toda a minha caminhada. Consegue entender? Estão comigo? Amém? Tem alguns que já estão querendo. Vamos fazer um exercício. Em pé. Fique em pé, todos em pé. Quem está aqui, olha, já fala assim, os olhinhos. Nós temos um tempo de 45 minutos. E passando disso, os olhos começam a fazer assim. É difícil de abrir, é um caso sério. Estique as mãos para o alto. Respira fundo, respira fundo. Solta esse ar, delícia, estica. Oh Deus, como é bom esse negócio. Liga o ventilador. Tá, eu estava mesmo aqui precisando desse negócio. Amém? Vamos assentar de novo. Porque os olhinhos, tinha uns olhinhos que já estavam querendo fazer assim, ó, fechar. A minha voz é doce, né? Mesmo quando eu grito, a minha voz é doce. Eu vejo os meus filhos que falam assim, não, eu gosto quando você fala. Porque você fala bravo, mas a voz é tão doce. Fala assim, bate de novo, bate, pode bater com a sua voz, não tem jeito. Aí o pessoal mesmo falando, mas não tem jeito. O pessoal, caso sério. O importante, dentro das finanças, então, não é como se gasta o que ganha, mas é o quanto se ganha. O Enio? Nossa, muito dinheiro. Oh Deus, é bênção do Senhor, viu? É muito dinheiro, é muito dinheiro. É bênção. Né? Rê? A Rê não vai nem saber como administrar tudo isso, é muita coisa. Mas é bênção.
Isso, ajude a organizar tudo isso. Isso, aprenda a ouvir, vamos fazer isso, bem. Nós vamos longe, daqui a pouco está posterior. Oh, maravilha! Não é como gasta, mas é o quanto se ganha. Então, nós precisamos parar. Existem dois lados. Às vezes, o marido, ele consegue administrar melhor os valores. Às vezes, não. Eu sou um problema. Eu sou. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Dinheiro na minha mão. Vai. Por isso que eu não ando com dinheiro. Minha carteira está sempre vazia. A única coisa é o cartão. Porque o cartão me dificulta. Não vou usar cartão não. Não vou usar cartão não. Ou quando não muito, quando você quer, você chega no lugar, não passamos cartão. Que maravilha. Ô, bênção, não passa cartão. Não vou gastar dinheiro. Eu sou problema. A esposa já é assim. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Acabei de deixar o meu salário na tua mão. Não tem dinheiro. É para pagar isso e aquilo. Não tem dinheiro. Tem que levantar mais dinheiro se você quiser fazer isso. Não tem dinheiro. Ela é diferente. Então nós precisamos, o casal precisa saber quem é bom no negócio. Porque às vezes é o marido, às vezes não. Se é o marido, bênção. Vai lá, organiza tudo, administra o quanto você ganhou, para você saber o quanto você vai gastar. Se não é você, senta com ela. Bem, o salário foi esse. Quanto que gerou você? Esse. Não é meu dinheiro, hein? Essa palavrinha também do meu dinheiro é dura, hein? A mulher fala assim, não, o meu dinheiro ninguém vai mexer. Meu dinheiro? E o meu dinheiro? É nosso? O meu dinheiro é nosso. Mas o seu dinheiro é seu dinheiro. Entendi. Nada disso. É nosso. Eu trabalho, você trabalha para que juntos nós possamos organizar a casa. Se você consegue fazer tudo com o meu dinheiro, que maravilha. Então gere o teu dinheiro para outras coisas. Mas se é necessário o teu dinheiro, então o teu dinheiro não é o teu dinheiro, é nosso. Então vamos gerar, vamos colocar na mesa. Eu recebi 1.800, você recebeu 2.500, vamos fazer a soma, aluguel, ou se não aquele apartamento que nós estamos querendo, aí vai gerar. Mas por favor, meu e teu não existe. Porque se você colocar o meu e o teu, você vai fazer o que o inimigo quer. Você está quebrando. Porque é meu. Não, é meu. Quando você casou, é tudo nosso. Nosso. Nosso dinheiro. Nossa casa. Nossos filhos. Nosso carro. Nosso cachorro. Fez xixi é seu. Limpinho é meu. Não, é nosso. Faz xixi é seu e meu. Não fez xixi é seu e meu. É nosso. Para que as coisas funcionem. E aí, se não é o homem que consegue administrar, é a mulher, senta os dois. Tirem as dúvidas. Para quê? O que se gasta, o quanto se ganha, você vai gerar então para gastar. O que paga, o que deixa de pagar, é ela que fica com nosso dinheiro. Mas na hora H, fala assim, preciso sentar. Porque tem umas dívidas aqui, eu não sei se eu pago ou deixo de pagar, então vamos. E ela fala assim, quando você senta, parece que fica tudo tão claro. Tudo se resolve de uma facilidade. Ela mexe. Eu auxilio. Aí eu sento com ela e falo assim, não, esse daqui se deixa de lado, faz esse daqui, paga esse, porque é mais importante, esse daqui vai resolver tal, esse daqui a gente espera mais um pouquinho, vai ter que entrar mais um dinheiro. Resolvido. Mas se ficar na minha mão, não vai ter nem para pagar nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Quando chegar, vai chegar todo definhado. Mas quando os dois sentam, se resolve rápido. E é isso que nós precisamos. Mas vai ser necessário e só vai acontecer
se o meu, o teu tiver caído por terra, se eu entender a palavra submissão, a cooperação, o aceitar voluntariamente, se eu entender a importância que a minha esposa tem em administrar a casa, administrar os filhos, administrar bens que tenhamos, você entendeu? Então todas essas coisas são transformadas se eu entender o que o Senhor está falando para a família. Se eu entendo que é do Senhor que vem essa palavra, não é do Carlos, é do Senhor, então beleza, essas coisas vão acontecer. Eu não vou ficar pensando, será que ela está tirando dinheiro? E outro detalhe também, não faz isso, mulheres. Misericórdia. Os homens são tão fiéis, rapaz, tão justos. Pega o salário, assim, eu nem ando com o meu cartão. Eu ando com outro, falo assim, passa um pouquinho lá para o meu outro, toma um cartão. Mas você fica ouvindo de umas mulheres que é um caso sério. Eu tirei 30%. Eu falei que coisa tal custava 100 e na realidade era 30. E não é porque eu estou fazendo um caixinha. Eu estou fazendo um caixa 2. Misericórdia! As mulheres não precisam disso. Andando dentro desta visão, não precisa fazer caixa 2. Não, porque eu preciso comprar um sapato, ele não pode saber. Ele vai saber, porque ele vai ver um sapato novo seu. O homem, ele só não fala. Às vezes ele tem essa mania de não falar. Ele vê coisa nova, passa batido. É o foco. Passa batido. A mulher fala assim, você nem viu. Vê sim. Quando você se posiciona em ver a diferença na esposa, quando você chega e fala assim, você passou um batom novo, né? É verdade. Cortou o cabelo. Deu tempo hoje de cortar o cabelo, fez a sobrancelha. Que legal. O homem vê. Ele vê sim. Ele só não fala. O homem é aquele que... Às vezes é tanta coisa que ela fala comigo e fala assim, Mas eu entendi que você falou. Eu entendi que você falou. Esse aqui tá naquilo que eu tenho que fazer e mais uma coisa que eu tenho que resolver. Você entendeu? Eu tenho que fazer algo, mas na hora que você falou, eu entendi que eu tenho que fazer mais uma coisa que é você. Você falou algo, mas eu ouvi. A gente ouve, só que a gente não tem essa coisa de... Olha nos meus olhos, quero ver o que você diz. Não tem. A gente tem que ficar olhando nos olhos, às vezes não é olhando nos olhos. Se você não olhar nos meus olhos, eu não vou entender que você está me entendendo. Assim, é difícil, por isso que a gente tem que parar. Entendeu? Quando chegar ela, estiver lá na porta, para, esquece, fica de olho nela, olha nos olhos, e entende o que ela está querendo falar para você. Mas o homem entende. Então, não fica nessa que o homem não está vendo que você comprou um sapato novo, uma calça nova, uma calcinha nova. Vai ver. Assim, essa daqui está nova. Eu não fui com ela para comprar. Comprou novo. Eu vi. Vai ver sim. Então são detalhinhos. Não faça caixa 2. Não fique inventando. É 100, mas na realidade não é 100. Fala realmente o que é, para que você tenha o melhor. Número 2, viver com moderação. Não gastar por impulso ou de forma individualizada. Saber conversar com a família, esposa, esposo, filhos. Eliminar os gastos supérfluos. Cortar o que se pode ser reduzido e que não tenha caráter obrigatório. Viver com moderação. É outro ponto para nós. Então, primeiro, é o quanto se ganha, para eu saber o quanto eu vou gastar. O segundo, viver com moderação. Não gaste. Por isso que eu já não ando mesmo. Porque, cara, eu sou focado em comida. E uma que eu não posso. A Beth, quando pega, fala assim, você não pode ficar comendo qualquer coisa. A Beth pega a gente e fala assim, não, você não pode. E eu sou focado em comida. Eu gosto. Eu já falei comigo, falei assim, eu não passo vontade. Às vezes eu chego em casa e eu tenho que brigar com ela. Estou com vontade de chocolate. Por que você não comprou? É caro. É caro. Mas você está falando aqui na minha orelha que está com vontade de chocolate. Agora, eu vou ter que sair de madrugada para comprar chocolate. Às vezes eu não falo nada disso. Quando eu chego em casa, independente de horário, e ela fala, estou com vontade de chocolate.
Quando ela quer correr, o carro já está ligado, eu já estou indo comprar. Quando não muito, eu já volto com chocolate. Mulher com vontade de chocolate não dá. Não tem preço. Cara, compra logo. É melhor você está cansado, arrebentado, mas é melhor você pegar o carrinho de novo. Você tem 24 horas, você tem um extra, você tem um pão de açúcar. Está aberto, vai lá, compra chocolate para ela, traz. De boa. Mas eu não pedi para você comprar. Eu sei, você não pediu para comprar. Só que você está com vontade, então vamos acabar com essa vontade. Porque acabando com essa vontade a gente fica light. Está de boa, come chocolate, é uma alegria, está tudo certo. Você entendeu? Então vamos resolver esses detalhinhos. São pequenos detalhes que nós precisamos utilizar no dia a dia. Mas isso não quer dizer que nós precisamos gastar exorbitantemente. Gastar tudo. Tudo com moderação. Eu não posso com comida. Eu vejo um salgado, eu tenho que ficar assim. Nossa, isso aí é o ó do borogodó, hein? Tá um cheirinho bom. Às vezes tem que sair logo para não comer. Porque eu gasto. Nesse negócio eu gasto. Não sou preocupado com roupa. Quem é preocupado com roupa são os meus filhos. E os meus filhos se preocupam para comigo. Tá no shopping, papai, essa roupa aqui não tá legal não. Tá precisando comprar uma calça. Tá... Eles que compram. Sapato, calça, tá na hora. Tem 3 aí. Já tá surrada, já tá velha. Precisa comprar, porque eu não gasto. Com roupa, eu não gasto. Sapato, tênis, não gasto. Para mim, eu fico com um sapato. Esse sapato aqui, eu tô com ele. Eu tenho ele há 2 anos. Ele já furou, eu coloquei a sola de novo. Falei assim, gostei dele. É dele. Eu não estou preocupado com o novo. Tá de boa. Arrumei novamente e ando. Eu não me preocupo com roupa. Mas tem gente que se preocupa, então tem que tomar cuidado. Não vai gastar superfluamente. Não vai gastar sapato exageradamente. Tem gente que tem 31 pares de sapato. Não, é um por dia. Na realidade eu tinha que ter 62, porque é durante o dia e durante a noite. Eu falei assim, não, isso é exagero. Então nós precisamos saber o que gastar e como gastar. Nada exagerado. Nem na beleza, né? Nós não precisamos gastar tudo isso. Mas quando vocês quiserem um cabelinho cortadinho, bonitinho e tal, Regina. Entendeu? Os homens careca como eu, pode ir lá no L. De boa. E ele cuida, rapaz. E ele trata de uma forma, porque ele passa a maquininha, fala assim, vamos lá lavar? Mas lavar o quê? Não tem nada aqui. Não, vamos lavar. Agora volta aqui de novo na cadeira. Passa de novo na cadeira e passa a maquininha novamente. Rapaz, é muito. Mas se você quiser ser bem cuidado, vai lá. De boa. Vai ser um E bom, viu? Salário bom. Valor lá é bom. Isso, rapaz. Ainda tem um... Rapaz, eu cheguei de manhã com leitinho, bolachinha. Eu falei, você está cuidando bem de mim, hein? Que negócio é esse? Não, um cafezinho com leite, uma bolachinha, papapá. Cuidado. Isso é bom. Mas a gente vai nos lugares certos, na hora certa. Porque se pular daqui para ir lá do outro lado, esse é um outro detalhe também, viu, mulheres? Às vezes a gente pula de um para ir pagar mais caro no outro. Preste bem atenção. Nós estamos falando de gastar e com moderação. Então todas essas coisas você precisa pensar para que você tenha recursos na balha. Na agulha, né? Na agulha. 3, não gastar mais do que aquilo que se ganha. Quando for às compras, se habituar a levar a lista das necessidades. Isso é uma falha nossa. Antigamente fazíamos muito. Hoje eu vejo mulheres só enchendo carrinho. 2 carrinhos, 3 carrinhos. Eu olho para os carrinhos e falo assim, filha, aquele negócio de inflação que subia dia após dia, já foi. Não é bem assim. Vá na quarta-feira, lá no Extra, que é economia. Aqui no Savenhago tem um dia também da economia. Vai nos dias da economia e você não vai precisar encher o carrinho. Eu não compro mais. Eu não faço mais compra para o mês. Eu faço compra para a semana. A semana me pede isso, então eu vou lá e compro para a semana. Se tem alguma coisa muito em conta, aí eu compro a mais. Eu falo assim, nossa, o preço está metade do que... então agora eu compro a mais. Mas do contrário, eu compro para a semana. Para que nós possamos, então, ter recurso. Porque numa hora dessa, você vai falar assim, agora eu precisaria... Não, mas eu gastei 600 de compra. Eu deixei lá. E se eu tivesse gastado menos,
eu teria condições agora de finalizar este pagamento. Preste bem atenção nisso. Quando pensar em encher 3 carrinhos e sair e falar assim, estou de boa. Tá nada. Porque quando você vê na geladeira, na despensa, tudo aquilo ali, você faz. Você vai fazendo. Aí tudo quando você menos espera, a coisa vai. Saibamos gastar com moderação, viver com moderação e não gastar mais do que aquilo que se ganha. Poupar é o outro ponto. Não consigo poupar. Mas é tão simples. R$10 na conta. Aquele 10 na poupança. Tá, 100 é muito? 10. Nossa, eu estou mais com dinheiro aqui, vou depositar mais 20. Ah, mais 30. Cara, no final das contas, no final do ano, você vai ver o valor que você tem na tua poupança. É coisa simples, só que nós não temos costume. Não temos este costume de poupar. E é algo muito importante, porque este poupar vai gerar depois para você um alívio. Aquele momento que você não sabe, quebrou o carro. Poxa, eu não estava esperando, é lógico. Quem espera que o carro vai quebrar no dia 23 de maio de 2014? Ninguém vai pensar nisso. Você vive. Mas quebra. Se você soube poupar, agora é a hora de você puxar de lá e não mexer nas tuas finanças. Você vai tirar da tua poupança para trazer o resultado, aquilo que está precisando naquele exato momento. Então, poupar para nós é um ponto de partida, para que nós tenhamos uma finança adequada. 5, ter disciplina, fixar uma meta de poupança, por exemplo. Nós temos falado para os nossos, que ainda nem são casados, acostumem a poupar 10%. Nós não damos 10% de dízimo? 10% de poupança. Fixe isso. Não, eu tenho que tirar meu dízimo, já vou tirar minha poupança. Mas como assim? 10% é muito, não. É muito para você? Então tá, faz 5%. Começa com 5%. Seus 10%, pega os seus 5% e poupa. Porque isso vai gerar um caixa. 2? É um caixa mesmo, para a família. É para a família, naquilo que ela precisar depois. Se você fizer, faça durante um ano. E você vai ver o resultado de quanto que você vai ter no final do ano. Sabe aquela viagem que você estava projetando? O próprio caixa vai te dar a oportunidade para você fazer isso. Sem você mexer no 13º, sem você mexer nas férias. Se você fizer um trabalho adequado. 6, não contrair dívidas. Casas Bahia, 12 vezes, 24, 36 vezes, não, baratíssimo! Comprei a televisão, vou pagar só R$40 por mês. Quantos meses? 3 anos. Que eu vou pagar R$40. Não entra nessa. Porque você não sabe, antigamente, na época do meu pai, na época do meu sogro, você entrava numa empresa e ficava nela até aposentar. Hoje você já não tem essa regalia. Hoje você entra numa empresa, quando você menos espera você está fora. Então você não tem segurança. Então nada que você venha a agregar não protela dentro dessas dívidas de 24, 36. Saiba trabalhar. O negócio são 3, no máximo 6. Se não é, gera o recurso primeiro, faz a poupança. Eu quero comprar aquela televisão de 62 polegadas, linda e maravilhosa, mas é 3 mil, 2 mil. Fala assim, então eu vou guardar meu dinheiro até que eu tenha a vista e toma lá da cá. Mas isso é costume. Nós precisamos nos acostumar a ter essas coisas. E as mulheres acho que é mais fáceis, né? Ou não? As mulheres são mais fáceis de guardar aí? É? Então façam isso. Se acontecer de ter uma dívida, tenta negociar o mais rápido possível. Vê em parcelas. Gente, é normal. Teve uma vez que aconteceu de eu estar renegociando uma dívida. O cara entrou comigo, então eu vi o carrão que ele estava. Carrão da hora, os importados da vida. Entrou no mesmo prédio que eu. Sentou ao meu lado.
e ele estava procurando renegociar uma dívida. Aí eu pensei, pô, nem carro eu tenho. O cara está com um carro da hora e está devedor? Tá. Você está pensando que dívida é para pobre? É para todo mundo. Quem conhece o pastor Zezito? Fazendeiro, José Fortes Guimarães. Alguém aqui já ouviu falar José Fortes Guimarães? Já, né? Responsável pela imobiliária aqui, ao mesmo tempo é fazendeiro. Já tive a oportunidade de estar com o pai, batendo papo, conversando. Ele falava para mim, Carlos, a única diferença entre eu e você é que quando você fala de dívida, você fala de 800, 1.000, 2.000. As minhas dívidas, quando eu falo, é de 80 mil, 100 mil, 150 mil. Mas isso não quer dizer que eu não tenha. Nós temos. E eu tenho que correr mais para poder suprir as necessidades e resolver o problema. Mas dívidas vêm para todo mundo. Porque ele mexe com fazenda e às vezes o que ele está plantando é o ó do borogodó, é o momento, então flui. Mas tem momentos que para, estaciona. E ele tem que pagar as dívidas dele. E ele tem que resolver. Então as dívidas de lá fala de 80 e de 100, enquanto as nossas dívidas fala de 800, 900. Uma mudança. Mas tanto o rico como os menos têm dívidas. O importante é que nós olhemos para elas e falamos assim, eu vou resolver. Não deixa na malha não, hein? A dica, 5 anos, passa. Não deixa. Cristão não deixa fazer isso. Amém? Se nós obtivemos, vamos resolver o nosso problema. Não vamos esperar para que esfrie, para que esqueça, mas vamos resolver. Porque é um peso entre nós e Deus. É Deus e nós. Vamos resolver as nossas dívidas. Ok? Observar que a renda líquida corresponde à poupança para fundo de emergência. Nós precisamos tirar esses valores de lá. Anotar tudo que ganhar, a entrada e a saída. Por isso que alguém precisa ficar desse lado. Quanto que entrou este mês? Entrou tanto. Quanto que é o dízimo? Tanto. Quanto que é a minha oferta? Tanto. Quanto que é as minhas primícias? Tanto. Quanto que ficou líquido? Tanto. O que nós devemos pagar com este tanto? Isto. Isso aqui não vai dar. Não tem problema. Eu vou pegar o dízimo e dar? Não. O dízimo é o dízimo. O dízimo é a primeira coisa. Detalhe. Na minha caminhada, eu sempre tive isso, o dízimo em primeiro plano. Já teve momentos que a conta que eu tinha que pagar era o valor do dízimo. Pago ou não pago? Eu ia rapidinho para a igreja local e depositava o meu dízimo. O inimigo está falando bobagem aqui no meu ouvido. Está falando para eu pegar o dízimo e pagar a conta. Depois eu acho outro valor do dízimo para dar na igreja local. Não. O dízimo é o dízimo. São os 10%. São os momentos que durante o mês eu possa falar, fiquei bem, fiquei com saúde, tive alimentação, o Senhor cuidou de mim, não aconteceu num acidente, não fiquei doente, consegui trabalhar e consegui obter esse resultado. Esse é o meu dízimo. É a semente que eu entrego para o Senhor. Essa eu não mexo. Ah, mas a conta, então aquela conta não vai pagar. Problema da conta. Esse dízimo aqui já está feito. É do Senhor. O Senhor vai me suprir para gerar os recursos para demais. E sempre Ele moveu na minha vida e trouxe resultado. Eu e você precisamos entender isso. O dízimo é a primeira, não é a última, não é o que sobra. Como o Senhor falou para aquela mulher, ela deu o dízimo. Os outros deram o que sobraram. Essa realmente deu o seu melhor. Mas aquela moedinha foi o melhor que ela tinha. Os outros deram o que sobraram. Eles pagaram tudo e aí sobrou. Aí eles vieram trazer para a casa do Senhor. Não faça isso. O dízimo é a primeira coisa que você tira do teu salário. Para que Deus continue derramando das bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Aprenda a dizimar. Aprenda as primícias. Não sei se o pastor André tem falado sobre as primícias. Mas as primícias também é 5,4 do teu salário. As primícias era o momento também que eles entregavam os valores para a casa do Senhor, para os sacerdotes. Então, eu e você temos que tirar o nosso dízimo e as nossas primícias. E as ofertas? As ofertas você vai direcionar quanto que você tem que trazer cada vez que você vier na reunião. Mas dízimo e primícia não se brinca, porque isso gera mudança em nós e transformação.
Porque o Senhor derrama bênçãos sem medidas àqueles que são dizimistas fiéis. Amém? Aprenda isso. Outra coisa. Por isso, ó, mulheres ou homens, saibam trabalhar o que entra e o que sai. Abre aí em Mateus 6, 25 a 34. Isto tudo é para que nós tenhamos em mente que dá para nós trabalharmos em conjunto para termos o melhor dentro da casa. Não devemos ser gastão. E se você é gastão, pede à auxiliadora, pede à cooperadora para que saibam trabalhar os valores. Se ela é a gastona, então seja você o responsável para administrar todos os valores. Alguém tem que ficar no comando. É colocado ao homem, mas seja fiel, seja realista. Como eu sou gastão. Eu não consigo segurar. Eu sou daquele que fala assim, se chegar você e falar, eu estou precisando de R$100 para isso e aquilo, é sério mesmo? Como é que está a família? Está tudo bem? Eu já estou tirando o dinheiro do bolso e estou dando. Então eu sou aquele assim, mão aberta. Não fica pensando muito. É mão aberta. Então nós precisamos entender, se eu sou tão mão aberta, alguém tem que ser aquela que vai falar assim, não tem dinheiro. Não temos condições esse mês. Vamos? Não vai dar. Vamos comer uma pizza? Não tem dinheiro para pizza, só se você arranjar o dinheiro para pizza. Vamos comer o cachorro quente? Também não dá para cachorro quente. Tá bom, vamos tomar um sorvetinho de R$1,50 lá no... R$1,50 dá. Você entendeu? Então tem que ser alguém nesse nível para a coisa funcionar. Aí nós vamos ver os valores acontecendo. Esse negócio de mão aberta, vamos para a Coxilha dos Pampa, vamos a Gaúcha, vamos para aquele restaurante novo ali na Presidente Vargas, só de sentar R$150. Ah, maravilha. Aí depois vai ter o quê em casa? A gente vai comer o quê? Arroz, feijão, chuchu, abobrinha e a carne. A carne ficou, ou melhor, nós comemos toda a carne lá no restaurante, não tem mais. Você entendeu? Você comeu a carne do mês lá. Não tem carne, é arroz, feijão, chuchu, abobrinha, no máximo um ovinho frito para você. Entendeu? Então alguém tem que saber segurar. Se não souber segurar, nós sempre teremos um problema. Alerta, valores, dinheiro é o que mais tem feito divórcio no nosso meio. E a culpa não é só de um. Às vezes vai querer colocar a culpa do marido, porque ele não fez. Mas também a culpa é da cooperadora, porque não auxiliou. Não ajudou. Não fez a coisa funcionar. Então a culpa não é de um, são dos dois. Os divórcios acontecem porque os dois falharam, os dois erraram. E um ou outro não conseguiu suportar a bronca. Num divórcio sempre tem alguém que sofre demais. É aquele que não queria que acontecesse. Mas alguém queria. Então nós não podemos chegar neste nível. Então temos que saber um auxiliar o outro. Um ajudar o outro. Um coordenar o outro. Para que nós possamos ter uma vida financeira abençoada. E o Senhor abençoando. E o Senhor movendo, o Senhor abrindo portas. Fazendo as coisas acontecerem ao nosso meio. Mateus 6... 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34. Para nós finalizarmos. Conhece isso daí? Já ouviram falar muito? Tudo aqui era uma palavra que daria uma mensagem, mas a gente não pode, eu só esmiucei e joguei para vocês verem que há uma palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar. Aprendam a obedecer. Sejam práticos. Não pensem que neste obedecer nós somos tolos, nós somos bobos, nós somos idiotas. Porque é o que você ouve lá fora. Que? Tua mulher que comanda? É. Você é tolo, você é bobo. Como assim? Ela está te roubando. Eu falei assim, não, ela é minha cooperadora. Eu sei que eu tenho total confiança nela e naquilo que ela está fazendo. Porque lá fora você vai ver tudo o contrário.
Imagine, né? Não, ela é minha cooperadora, ela me auxilia para que as coisas funcionem. E nós precisamos entender isso. A partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Não se preocupem com o que vocês irão vestir. Não se preocupem com o que vocês irão comer. Não se preocupem onde vocês irão dormir. Se preocupem com uma coisa. Busque o reino. Em primazia. Este primeiro lugar que está colocado aqui, no hebraico quer dizer primazia. Primazia é topo. Não é primeiro, segundo ou terceiro. Primeiro, segundo ou terceiro é o que o ser humano colocou. Não, em primeiro lugar, tem gente que troca. Em primeiro lugar, a igreja. Tem gente que troca. Em primeiro lugar, a família. Tem gente que troca. Em primeiro lugar, é o trabalho. Você viu? Em primeiro, é uma coisa. Quando você fala em primazia, não tem primeiro, segundo ou terceiro. É a totalidade. A minha totalidade, o meu ser, busca o reino de Deus. As outras demais coisas me serão acrescentadas. Se eu me preocupar com a vestimenta, o Senhor me dá. E eu estou cansado de receber disso. É assim, eu não tenho não. Não vou gastar não. Vira e mexe e chega lá. Ah, essa roupa aqui é para você. Eu tenho um monte de par de sapato que eu nem uso. Eu falo para vocês que às vezes eu gosto de um e eu pego ele e fico com ele direto e reto. Mas tem um monte de par de sapato. Aí fala assim, pai, você não vai trocar? Põe aquele outro, põe aquele marronzinho, põe. Fala, eu gosto desse daqui. Você entendeu? Eu sou prático, fácil. Mas o Senhor me traz. Alimento não foi uma ou duas. Teve um momento que na minha casa nós conseguimos 400 quilos de alimento. Eu falei assim, Senhor, para que tudo isso? Cuida. Arroz muito tempo ele não estraga? Principalmente quando você amontoa? Ficou meses. Um amontoado. Às vezes eu trocava. Eu falei assim, nossa, está na hora de trocar um pouquinho, tirar o de baixo e colocar em cima. Mas eu não estragou nada. O Senhor sabia da minha necessidade naquele exato momento. E foi um período. Não foi uma ou duas que isso aconteceu. Porque o Senhor traz para nós. Então, para que se preocupar com o alimento? Faça primeiro. Busque em primazia o reino de Deus. Faça com que a vontade de Deus para a sua vida aconteça. Veja qual é o chamado de Deus para você. Nós temos um chamado especial. Os esposos têm um chamado. E juntamente com os esposos, as esposas também têm um chamado para complementar o chamado do marido. E há algo especial na vida de cada uma de vocês. Então há algo de Deus para os maridos, os cabeças, mas também tem algo de Deus para a vida de vocês. E eu preciso saber qual é. Porque eu sabendo qual é, eu vou fazer com que o propósito se cumpra. E eu fazendo com que o propósito se cumpra, não se preocupeis com a roupa. Eu vou dar condições para que você tenha roupa.
Não vos preocupeis com os alimentos, porque eu vou dar os alimentos para você. Eu vou trazer até você. Eu vou te dar condições para que você tenha. Ah, não se preocupe na moradia, onde vai morar, como vai morar, de que forma. Porque se você estiver dentro do propósito de Deus, Ele trará as condições para que a casa, para que o lar, para que o carro, para que os filhos, haja bênção. Tudo está relacionado a uma coisa. Busque em primazia o reino de Deus. Saiba qual é o chamado de Deus para a sua vida. Demais coisas, todas as demais coisas que os gentios ficavam falando, precisa disso, precisa daquilo outro, no Senhor vai acontecer. No Senhor vai mover. Eu tenho visto acontecer na minha vida. E isso é valores. Tenho que pagar aluguel? Não tenho. Não tem problema. Quando menos espera, o Senhor me mandou trazer este valor aqui para você. Beleza. Aí quando você vê a quantia adequada para você pagar. Acabou. Por quê? Porque eu estou em obediência ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que os varões têm que declarar dia após dia. Que o Senhor está me chamando. Porque o Senhor me chamou para receber. E para receber, de que forma? Receber do Senhor para passar para a esposa. Passando para a esposa, a fixação do teu projeto na minha vida. Ela começa aí. Não foi à toa que o Senhor disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Ele estava pensando em primeiro na família. Estava pensando em primeiro entre marido e esposa. 2 reunidos. 2 reunidos. O esposo e a esposa. No máximo os filhos. Mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no vosso meio. Eu estarei movendo, eu estarei agindo, eu estarei trabalhando. Nós precisamos nos posicionar em oração, em intercessão, em conjunto. Pegar a esposa, esposo, vamos orar, vamos interceder pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pelas bênçãos, pelo bem, pela finança. Então vamos orar, porque nesta oração, o homem junto com a esposa, o céu se abre para que Deus derrame as bênçãos. O céu se abre para que o Senhor possa falar, eu estou ouvindo o teu pedido, o teu clamor, o teu chamado, porque é uma ligação entre vocês dois. Então eu quero mover e quero agir, e eu quero trabalhar. Quantos aqui oram junto? Seja honesto, esposo e esposa. Você entende? Não é dura que eu estou falando para você, porque é uma falha nossa. É uma falha nossa. Orar com a esposa é uma falha. A gente acha que tem que orar sozinho. Vou no quarto, vou sozinho, entra no quarto, dá os seus gritos, dá seus pulos, fala com Deus. Mas Deus fala para o homem orar com a esposa. Há uma intercessão, há um propósito. Porque enquanto você ora, ela está falando amém. É isso mesmo, Senhor. Move nessa área. Transforma os filhos. Traz as finanças para casa. Você está orando, ela está dizendo, que sim seja. A oração são esses dois lados. Enquanto um ora, não é os dois orando ao mesmo tempo, enquanto um ora, o outro está dizendo amém, que assim seja. Eu concordo com isso. É pleno, é real, é verdadeiro. E o Senhor está pronto para ouvir isso. Então nós precisamos ter este costume. É costume. Nós precisamos nos acostumar com a ideia de orar junto. Vamos orar hoje? A primeira vez vai ser um Deus nos acuda, porque o homem ele tem um linguajar, uma palavra, fala assim, ela vai ficar olhando do jeito que eu oro, não sei o quê, vai ficar estranho. Fala assim, fecha os olhos, e fala assim, eu estou entrando na presença do Senhor, não estou nem aí, se ela está ou não está, eu quero que ela saiba a nossa necessidade e diga amém, que assim seja. Então, os primeiros, pode ser, mas depois é o costume, seja, é transformado, e você vai ver a bênção que você vai estar trazendo para o teu lar. Quando os dois sentarem e com um propósito, orarem e intercederem pela casa, pelas finanças, pelos filhos, pelo lar, pelo trabalho, por todo o mover, pelo propósito de Deus na vida de cada um de vocês. Tenham o costume, como alguns levantaram as mãos e fazem isso, tenham o costume de orar com a esposa. Isto é tremendo. Amém? Buscai primeiro. E a sua justiça? E as demais coisas? Você entende? Você entende? Quem falou isso? Lembra que a palavra então que eu falei de ordem é obediência. Busque e vai acontecer. É certeza. É certeza.
É Deus movendo, agindo nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé? Ah, meu tempo já passou. Eu não deixei ninguém dormir, viu, André? O tempo já passou. Glória. A gente poderia ficar mais umas 2 horas aqui. Estou pensando em tanta coisa para falar, mas não pode. O nosso tempo é muito curto. Quem sabe o André me chame quando fizer um congresso sobre família. Me convide. Aí eu vou ter 2 horas no máximo, 2, 3, né? Aí dá para a gente falar um pouquinho mais. Mas aí as coisas acontecem. Mas o que eu espero de vocês, diante de todas as brincadeiras, mas fixem o propósito de Deus. Primeiro, saiba quem você está ouvindo. Porque Deus fala tão claramente, certamente morrerás. O inimigo fica dizendo, certamente não morrerás. Quem que eu estou ouvindo? Porque se Deus está falando que certamente morrerás, é Ele que fala. E se eu me posicionar em ouvi-lo, em obedecer, as coisas acontecem. A vós, mulheres, entendei. O construir e o destruir estão em vossas mãos. Então saibam se posicionar para manter o casamento em construção, fortalecido, na rocha. Mas ao mesmo tempo, veja quanto que a mulher pode fazer para que a construção, a base, aconteça. A mulher virtuosa é de realmente estar em auxílio, em cooperação. Lembra da submissão. Submissão não é escravidão, mas é cooperação. Eu me posicionei em estar com a pessoa. Eu me posicionei em estar com a minha esposa, sabendo que há defeitos, mas eu fico olhando as qualidades. E eu quero que nessas qualidades o Senhor possa mover e agir. Amém? E lembrando que mesmo quando nós falamos, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, ou seja, submissas aos vossos maridos, não fiquem felizes os homens, porque logo mais está, maridos, amai vossas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja. A minha mulher fala demais, não vai falar para ninguém que a sua mulher fala demais. Se algo precisa ser transformado, fale com Deus. Não fale com teu vizinho do lado. Coisas íntimas tuas, não fale para amiga. A partir do momento que você declare um segredo para alguém, já não é mais segredo. Você abriu a boca e falou para alguém, já não é mais segredo. A pessoa vai ter oportunidade para falar mal do marido ou da esposa para esse, para aquele outro. Você viu lá? A esposa daquele lá é assim, ó, o marido daquele lá é assado. Então, sejam com vocês. Amem as vossas esposas. Amem mesmo. De olhar para ela e falar assim, ela está querendo um chocolatinho hoje. Ou quando não muito, na caminhada de retorno, passa lá, faça um chocolatinho, vai fazer bem. Nossa, ela gosta daquela torta de tal lugar, eu vou levar isso aqui para ela. Faça as bênçãos, faz as coisas gostosas. Ela falou lá atrás sobre um negócio que ela queria, um cinto, um lenço, um sapato. Ela me mostrou aquele sapato. Olha, eu gosto de sapato assim. Fica alerta quando você está no shopping e ela fala assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu gosto de sapato desse jeito. Ativa. Clique. Desse jeito que você gosta. Desse jeito. Olha para o sapato, fixa o sapato, é o ponto. Quem sabe o número que calça vossa esposa? Lá no fundo? Quem dá mais? São poucos. A gente tem uma tendência a ela falar 37, você traz o 38. Oh, dureza. Acorda. Acorda nos detalhes. É 37. Não vem com 38, você fala assim, você está me chamando de pesuda? Você é 37. Mulher é muito detalhista. Então entenda esses detalhes. Você lembra quando foi o aniversário de casamento? A data do aniversário de casamento? Lembra bem? Tá, fresquinho. E você lembra quando foi o primeiro impacto? O primeiro blá blá blá? Puxei, abracei. Você lembra o momento que você falou assim, eu quero ficar contigo? Você lembra a data, o dia, onde foi? Isso é bom. Isso é bom.
Porque são coisas... Tava até chovendo, né? Nem na sorveteria. São detalhes. E são detalhes que para elas são importantíssimos. A minha fica esperando, né? Eu já mando para o Face, escrevo no e-mail, coloco na minha agenda. Tá tudo lá. Tudo onde eu posso eu coloco. No celular está colocado, no meu iPad está colocado, no meu e-mail está colocado. Eu coloco em todos os lugares que eu possa lembrar de datas específicas. Porque elas são fixadas nisso. O dia do namoro, primeira mãozinha dada, onde foi, são detalhes. E que isso traz crescimento dentro do relacionamento. E isso parece que é besteira, mas traz crescimento. E isso faz com que o propósito de Deus se cumpra na vida de vocês. E isso faz com que o propósito na área financeira se cumpra também. E isso faz com que ela seja cada vez mais cooperadora dentro do propósito, dentro da missão que você tem nesta terra. Então, um chama ao outro. E isso traz crescimento. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, falamos de várias coisas aqui neste momento. Mas o que nós queremos ver é que essas famílias sejam abençoadas. Nós queremos ver famílias estruturadas no Senhor. Queremos ver famílias que estão na rocha, firme, não na areia, que qualquer lance de água, de onda possa destruir, mas fortalecidos na rocha, onde pode vir palavras daqui e de acolá, pode vir ventos, pode vir sopros, mas não vai impedir com que o teu propósito se cumpra em nossas vidas. Por isso abençoa cada varão que está aqui, que o Senhor fale com eles, sendo eles o cabeça da família, assim como o Senhor é o cabeça da igreja, que nós possamos entender a responsabilidade que é colocada em nós, que é colocado sobre os nossos ombros, que é colocado sobre as nossas vidas, para que nós possamos amar as nossas esposas, assim como o Senhor ama a tua igreja, ao mesmo tempo como cabeça, de saber receber do Senhor o teu melhor, para fazer com que este melhor chegue até as esposas, e juntos nós possamos crescer no Senhor. Abençoe os filhos desses lares, para que possam também entender a importância desta grande palavra, obediência, de saber obedecer a tua palavra. Filhos obedientes no Senhor, que vão se juntar e fazer com que a família cresça, se mova e tenha o seu melhor. É usarmos, buscar primeiro, em primazia, o reino de Deus, porque todas as demais coisas no qual precisamos para que o reino se cumpra, vai ser derramado sobre as nossas vidas. O Senhor vai mover, o Senhor vai trazer. Nós queremos estar debaixo da tua unção, debaixo da tua graça, debaixo do teu poder. Por isso, nos instrua, nos leve. Às mulheres que o Senhor deu essa graça de ser a antena, de visualizar, de andar no espiritual, que realmente, como cooperadoras, façam com que os maridos cheguem à estatura de Cristo Jesus. E andemos neste nível, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Amém, amados? Vamos encerrar já, amém? Quem quiser depois, temos os CDs. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos princípios que o Senhor tem nos ensinado nessa noite. Pai, nos abençoa agora em nome de Jesus. Nós te agradecemos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço no seu irmão enquanto dá tempo ainda. Até domingo, cultão. Até sábado, culto de jovens.